Olá, pessoal. Sou Sara Beatriz, bolsista do PIBID, um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Sou acadêmica da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará. Essa é a nossa terceira aula do minicurso Técnicas de Redação. Nas duas aulas anteriores, a gente conceituou o parágrafo, falou um pouco das características. Se você ainda não assistiu, volta lá no nosso canal, assiste as duas aulas. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de construção da frase núcleo. Um conceito geral, apenas para a gente relembrar o que é uma frase núcleo, que consiste em ser um ou dois períodos curtos iniciais que encerram de um modo geral e conciso a ideia núcleo do parágrafo e que se caracterizam por uma generalização em que se expressa opinião pessoal, um juízo, se define ou se declara alguma coisa. Há diferentes e ricas possibilidades de construção da frase núcleo. Elas devem ser seguidas apenas como uma referência ou modelo. A gente, quando não sabe, a gente imita quem sabe. Então, elas devem ser utilizadas como modelo. Logo depois, a gente vai construir o nosso estilo com a prática de redação, produção de texto. Mas é importante a gente observar como é estruturado, como se dá essas estratégias. Há muitas outras formas de construção da frase núcleo. Essas são apenas as comuns, a que chamamos de parágrafo padrão. A primeira é a declaração inicial, que consiste em abrir um parágrafo com uma frase que traduz uma afirmação ou uma negação. Você vai iniciar o parágrafo afirmando ou negando alguma coisa que você vai tratar naquele parágrafo. Eu seleciono um exemplo aqui para a gente ver na prática como isso funciona e como vocês podem abordar isso no texto de vocês. O conhecimento nasceu como uma extensão do corpo para ajudá-lo a viver. O corpo sentiu dor, e a dor fez usar a inteligência a fim de encontrar uma receita para pôr fim à dor. O corpo sentiu prazer, e o prazer fez usar a inteligência a fim de encontrar uma receita para repetir a experiência de prazer. Esse é o início do conhecimento. Foi assim que nasceu a ciência. Então, a gente consegue perceber que ao declarar, ao afirmar ou negar alguma coisa, a gente vai gerar uma curiosidade, um comprometimento de fundamentar e explicar nas frases intermediárias por que a gente está afirmando ou negando. Essa estratégia é uma das mais comuns de se começar o texto. Você vai declarar alguma coisa, não necessariamente precisa ter alguma comprovação científica. É você que vai declarar alguma coisa para começar o seu texto. Então, aqui na segunda estratégia é pela definição, que consiste em abrir o parágrafo com uma frase que defina o objeto ou os objetos a serem apreciados. Você vai definir e em seguida vai fundamentar, vai aprofundar o seu parágrafo. Então aqui eu selecionei um exemplo bem claro. O mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. É um modo ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão e não crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte dos fenômenos naturais ou mesmo a construção cultural, mas que dão também as formas da ação humana. Percebam que ele definiu logo no início e depois ele foi fazendo um aprofundamento. Então, cria um compromisso no leitor de se aprofundar para ter uma melhor compreensão. Geralmente é usado em textos didáticos. É importante a gente conseguir caracterizar e diferenciar a definição da declaração inicial. Por quê? A definição geralmente é algo já pronto, que você pega uma definição de algum lugar para iniciar o seu texto e desencadear o assunto que você quer falar, fazer um aprofundamento. A declaração inicial não precisa de uma comprovação, é o que você declara. Aqui tem outro exemplo. A pena de morte é o grito lacinante de uma sociedade sem fé e esperança. Ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Ele explicou, definiu o que é a pena de morte e em seguida ele aprofundou para o leitor ter uma melhor compreensão do que é, do que ele definiu. Aqui agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a divisão ou discriminação. É a nossa terceira estratégia abordada nessa aula. Permite um claro direcionamento da abordagem à medida que fixa os aspectos que serão explorados no decorrer do texto.
Como funciona essa daqui? É uma junção da declaração inicial e da definição. Só que você vai selecionar alguns aspectos e dizer logo no início. Vamos ver como funciona na prática. O povoamento do sul do Brasil processou-se de dois modos diferentes. No litoral, pela vinda de colonos açorianos, que chegavam com algumas ferramentas, sementes e um pouco de dinheiro. No interior, pela chegada de famílias paulistas, que seguiam os caminhos do altiplano. O duplo aspecto do povoamento dará lugar a dois tipos de sociedade e dois tipos de economia. Então perceba que ele diz que logo no início vão ter dois modos diferentes, e nas frases intermediárias ele apenas especificou e explicou cada uma delas. Isso é uma das formas mais claras de você começar o seu texto. Você pode começar a sua redação dizendo a problemática do racismo. Vamos analisar a problemática do racismo de forma positiva, de forma negativa, ou de dois modos, ou por isso, por aquilo. Aí nas frases intermediárias você pode ir enumerando, primeiramente, segundamente. É uma das formas muito comuns de se ver na redação, porque vai levar o leitor de forma clara no objetivo que você quer traçar. Então você vai dizer logo no início dois aspectos que você quer trabalhar naquele parágrafo. Aqui eu selecionei outro exemplo. A educação é minuciosa, complexa e demora. Ela se divide em três etapas: educação básica, ensino médio e ensino superior. Apenas a qualidade constante nessas diferentes fases constrói um ser humano maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir com sabedoria seu destino. Percebo que ele selecionou três características: minuciosa, complexa e demora. É dessa forma que vocês vão trabalhar no texto de vocês. Vocês vão usar essas estratégias na redação de vocês na hora de produzir. Vai ser uma forma de vocês, que quando estiverem perdidos, terem em mente alguma base para começar o texto de vocês. Nas aulas posteriores, a gente vai entender como fazer como utilizar a alusão histórica, exemplo. Então, fique ligado no nosso canal e eu espero vocês na próxima aula.